Não vos inquieteis, pois, pelo dia de amanhã, porque o dia de amanhã cuidará de si mesmo. Basta a cada dia o seu mal. Um muito bom dia na presença do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Estamos de volta aqui para a nossa meditação na Palavra de Deus. Estamos meditando no Evangelho de Mateus, hoje no capítulo 6, que continua o famoso Sermão da Montanha. Ele aborda temas cruciais para a vida do discipulado, né, incluindo a prática da justiça, a oração, o jejum e a dependência de Deus. Este capítulo vai enfatizar a autenticidade, né, da vida cristã, contrastando a verdadeira religiosidade com a hipocrisia dos líderes religiosos da época de Cristo. Como que está dividido então este capítulo 6? Ele está dividido em pelo menos 5 partes. E a primeira parte fala sobre a prática da justiça, a oração. A segunda, a terceira fala sobre o jejum. A quarta fala sobre tesouros no céu. A quinta sobre oração, o coração e a lâmpada do corpo. E a sexta fala sobre a dependência de Deus e algumas aplicações finais que nós vamos tratar aqui. Os versículos 1 a 4 deste capítulo fala da prática da justiça. O versículo 1 especificamente diz: guardai-vos de fazer a vossa justiça diante dos homens para seres visto por eles. Jesus ele adverte aqui contra a prática da justiça para ser visto e elogiado, né, enfatizando que tal religiosidade é superficial. A verdadeira prática da justiça, ela deve ser motivada por um coração que busca agradar a Deus e não a aprovação humana. O versículo 3 diz: mas quando tu deres esmola, não deixes tua mão esquerda saber o que fez a direita. A simplicidade e a humildade da prática de boas ações são fundamentais. Este ensinamento, à luz, né, da teologia, enfatiza que as nossas obras devem refletir a gratidão a Deus pela graça recebida. Segunda parte deste capítulo está ali entre Mateus capítulo 5, no verso 5 até o verso 15 do capítulo 6, e ele trata sobre a oração. Verso 5, Jesus diz: e quando orardes, não sereis como os hipócritas. Jesus critica a ostentação nas orações públicas que visam impressionar as pessoas. O foco deve ser a comunhão sincera com Deus. Verso 9 diz: portanto orareis assim: Pai nosso que estás nos céus. A oração modelo, né, Pai Nosso, ensina sobre o relacionamento íntimo que temos com Deus. Pai Nosso reflete a nova relação que os crentes têm com Deus por meio de Cristo. A oração deve incluir, nesta oração do Pai Nosso, ela deve incluir adoração, eu sempre começo adorando a Deus, confissão, eu confesso os meus pecados, e aí a petição, eu faço os pedidos, e reconhecer, por último, a dependência da graça de Deus. Esses são os passos de uma oração. O verso 12, então, fala: perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. A ligação entre o perdão que recebemos de Deus e o perdão que devemos aos outros é central na vida cristã. O perdão é um dos temas essenciais, né? Somos chamados a refletir a graça de Deus em nossas relações, enfatizando que nossa capacidade de perdoar provém do reconhecimento do grande perdão que recebemos de Deus. Os versículos 6 a 18 deste capítulo 6 trata sobre o jejum. E o verso 16 diz: quando jejuardes, não vos mostreis contristados como os hipócritas. Jesus orienta sobre a atitude correta durante o jejum, ressaltando que não
que não deve ser um símbolo de tristeza, mas um ato íntimo entre o crente e Deus. Verso 18 diz: para que não pareça aos homens que jejuas, mas a teu Pai que está oculto. O jejum deve ser um momento de humildade e busca de comunhão com Deus, não uma demonstração de religiosidade. O verso 19 a 21 deste capítulo 6 fala sobre tesouros no céu. E o verso 19 diz: não ajunteis tesouros na terra. Jesus ensina sobre a transitoriedade dos bens materiais, incentivando o armazenamento dos tesouros que perduram. Verso 21 diz: porque onde estiver o teu tesouro, aí estará também o teu coração. O coração humano é atraído pelo que valoriza. A vida centrada em Cristo, evidentemente, se reflete nas prioridades e valores que cultivamos. A parte 5 fala sobre o coração e a lâmpada do corpo, os versículos 22 a 23 do capítulo 6. O verso 22 diz: a lâmpada do corpo é o olho. Jesus usa a metáfora do olho como abertura do coração. Se tivermos um olhar saudável, nosso corpo estará cheio de luz. Mas se o teu olho for mau, todo o teu corpo será tenebroso. O estado do nosso coração influencia a nossa vida inteira. Uma compreensão correta de Deus e do nosso propósito é essencial para uma vida plena. E a última parte, que vai do versículo 24 a 34, fala da dependência de Deus. O versículo 24 diz: ninguém pode servir a dois senhores. Jesus afirma a impossibilidade de dividir lealdade entre Deus e as riquezas. Devemos escolher a quem servimos. Verso 33 diz: mas buscai primeiro o seu reino e a sua justiça, e todas essas coisas vos serão acrescentadas. Este versículo ressalta a primazia do reino de Deus em nossa vida. Quando Deus é colocado em primeiro lugar, Ele cuida das nossas necessidades. Verso 31 a 32 diz: não andeis, pois, ansiosos, dizendo que comeremos ou que beberemos. Jesus nos ensina a confiar em Deus para nossas necessidades. A ansiedade é uma indicação de falta de fé. A soberania de Deus nos assegura que devemos confiar nele, sabendo que está em controle de todas as circunstâncias. Bom, esse é o resumo da estrutura deste capítulo. E quais são as aplicações práticas para nós? A primeira aplicação é que precisamos ter uma espiritualidade autêntica. Ele nos convida a termos uma espiritualidade genuína, autêntica. O chamado à prática genuína da fé, seja na doação, oração, jejum, nos desafia a ser cristão autêntico. Devemos evitar a hipocrisia e buscar um relacionamento verdadeiro com Deus que se manifeste em nossas ações. Então, segunda aplicação é a valorização do reino de Deus. Ao priorizar os tesouros do céu sobre os materiais, somos desafiados a avaliar o que realmente importa em nossas vidas. Isso implica em administrar bem nossos recursos, tempo e talentos em prol do reino, promovendo a justiça e auxiliando os necessitados. E por último, nós precisamos confiar nas promessas de Deus. Compreender que Deus cuida de nós deve levar a uma vida livre da ansiedade. Nossa confiança em sua providência nos permite viver com paz, mesmo em tempos de incerteza, sabendo que nossas necessidades estão em suas mãos. Oremos. Senhor nosso Deus, é com graça e com gratidão que nos apresentamos diante de Ti, Te louvando pelo que o Senhor tem feito por nossas vidas, Pai. Graças Te damos porque o Senhor é aquele que supre todas as nossas necessidades. E que se porventura alguém está com o coração cheio de ansiedade neste momento, demonstrando falta de confiança, que através desta mensagem ela venha sentir segurança, venha sentir paz, venha sentir tranquilidade por saber que nada acontece na vida do cristão por acaso
mas existe um propósito maior do Senhor em nossas vidas. E queremos cumprir a Tua vontade em tudo o que nós fizermos. E assim nós te pedimos em nome de Jesus. Amém. Deus te abençoe. Nos vemos no capítulo 7 deste capítulo. Até lá, tenha um ótimo final de semana.